Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retomamos mais uma vez aos nossos estudos semanais, hoje com o último estudo da série de Eclesiastes. Nós temos como tema principal Deus, nossa grande prioridade. Deus, nossa grande prioridade. É o tema que nós demos, é o título que nós demos a todo o estudo que nós estamos ministrando neste livro, um livro fantástico que nos traz o nosso dia a dia, como deve ser o nosso dia a dia, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, como podemos nos portar e uma série de outras coisas muito importantes que nos ajudam a desenvolver melhor a cada dia dentro da palavra de Deus. Então eu quero convidar você a crescer junto comigo também, a se desenvolver junto comigo e que nós possamos aprender mais e mais de Deus através desse estudo. No último estudo, nós estudamos sobre o proceder prudente e vimos que a prudência não anula a confiança. Muito importante buscar sempre a prudência, e isso é muito importante para o nosso dia a dia. Também é importante, na busca pela prudência, no proceder prudente, buscar sempre opções de vida, da sua vida, outras alternativas, não ficar preso à mesma coisa. Muitas vezes ficamos presos a tradições e isso é muito importante. Outra coisa importante é não viver pensando somente em nós mesmos. Fundamental que tenhamos uma visão sempre coletiva, uma visão do todo e não apenas de nós mesmos. Também é importante termos um viver aplicado, ou seja, termos disciplina, remindo o tempo, fazendo as coisas na forma correta, vivendo realmente da forma correta. Isso é fundamental. Outra coisa que nós devemos ter em mente é que prudência não é escravidão ao trabalho. Nós devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Nós não vivemos em função do trabalho. O trabalho é que deve nos dar vida, condições de vida. Por isso nós trabalhamos. Então isso foi o que nós vimos no último estudo e é um desenvolvimento fantástico para o crescimento do nosso dia a dia. Hoje nós vamos estudar o finalzinho do capítulo 11, a partir do verso 9, até o último versículo do capítulo 12. Como eu falei, esse é o nosso último estudo. E aí nós vamos ver aquilo que se tornou o tema principal do nosso estudo, Deus, nossa grande prioridade. Então nós vamos ver qual é o dever de todo homem. O que nós devemos fazer? O que precisamos fazer para nos desenvolver? O que precisamos fazer para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual e também social, né, no nosso dia a dia, dentro dos nossos conceitos, dentro daquilo que Deus realmente nos chama. Nós vamos fazer isso, mas antes, vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo a não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios,
Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante de tua santa palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Derrama o teu poder sobre cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. O dever de todo homem. O pregador está chegando à conclusão de seu sermão e vai dar um golpe final diante de tudo que vinha falando. É o golpe derradeiro. Ele mostrou o tempo todo que a vaidade faz parte da vida do homem. Não há como tirar. Ele começou no capítulo 1 falando isso. Tudo é vaidade. Não adianta, nós não temos como escapar dessa situação. Estamos presos a ela. É como se a vida fosse uma vaidade constante e não fizesse sentido, como algumas traduções mostram. Agora ele encerra mostrando o que devemos realmente ser e fazer. E aí ele começa mostrando alguma coisa fantástica. Ele começa mostrando algo maravilhoso e que muitas vezes nós negligenciamos. O dever de todo homem deve começar cedo. É bom que comece cedo. Repare o que ele diz no verso de número 9 do capítulo de número 11. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua mocidade, da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Salomão está desafiando os jovens, está desafiando a juventude. Devemos começar cedo a buscar ao Senhor. Devemos começar cedo a nos aproximar de Deus. Sabendo que podemos fazer o que quisermos e um dia prestaremos conta de tudo isso a Deus. Repare o que ele continua dizendo. Afasta do teu coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Durante o seu sermão, ele disse que a vida inteira é vaidade, tudo, e começa na nossa juventude. Por isso precisamos avaliar desde cedo a nossa vida. Por isso precisamos avaliar desde cedo o nosso comportamento diante de Deus e diante dos homens. Agora ele mostra, então, o fato é mais destacado ainda na juventude. A vaidade é mais destacada ainda na juventude. As coisas sem sentido são mais destacadas ainda. E aí, é na juventude que começa todo o cuidado. É na juventude que começa o nosso portar, a nossa forma de pensar com tranquilidade, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Ele nos lembra que devemos lembrar da onisciência e da justiça de Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, você pode fazer o que você quiser, mas Deus sabe. Você pode andar por onde quiser, Deus conhece, Deus ali estará. Você pode fazer o que você bem entender, Deus conhece. Não podemos esquecer dessa onisciência e da justiça de Deus sobre as nossas vidas. E acima de tudo, devemos lembrar que nos envelhecemos. Devemos lembrar que há um envelhecimento nas nossas vidas. Neste envelhecimento, perdemos vigor, disposição, saúde, entre tantas outras coisas. Por isso, temos que aproveitar a juventude para tudo, inclusive e principalmente para buscar ao Senhor e se alegrar nele. Veja bem, o que ele está dizendo, você pode viver a sua vida. Você pode curtir a sua vida, mas tenha Deus em primeiro lugar. É óbvio que para isso, e aí que entra a dificuldade, envolve renúncia. Porque o evangelho é renúncia.
Jesus diz que aquele que não abrir mão de pai e mãe por amor dele não é digno dele. Jesus nos chama para renunciar. E essa renúncia começa desde a nossa juventude, desde a nossa tenra idade. E isso temos que olhar com olhos diferentes a obra de Deus para as nossas vidas desde novo. Desde novo. E Salomão dá um motivo fundamental, porque a dor e a morte são inevitáveis. Esse é o segundo assunto que ele trabalha. A dor e a morte são inevitáveis. Se na juventude, na infância, é que começa a nossa vaidade, a dor e a morte pode passar por todos nós, inclusive nessa faixa etária. Veja o que ele diz no capítulo de número 12, verso 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Nossa vida é para a morte. O poeta popular, um certo dia, disse, só se vive mesmo 9 meses, pois o resto a gente morre. Até o versículo de número 7, o pregador ia descrever todo o processo de fim da vida. As dores físicas, as doenças, tudo isso são marcos da velhice. Mesmo que tenhamos meios de sobreviver, a ciência tem aumentado muito, muito. A ciência tem se desenvolvido muito, mas o homem vai morrer. Não tem jeito. Aqui nós temos que ter muita consciência. Não temos como trabalhar de outra forma. Não temos como nos desenvolver de outra forma. Iremos morrer. Todos nós, sem exceção, iremos morrer. E aí, segundo alguns intérpretes, nós aprendemos que este poema seria uma alegoria. Uma alegoria que corresponde a um membro do corpo humano, a cada membro do corpo humano. Os guardas seriam os braços e as mãos. Os moedores seriam os dentes. Os que olham pelas janelas seriam os olhos. As portas das ruas seriam os nossos ouvidos. E assim sucessivamente. Mas essa alegoria, essa interpretação alegórica, ela levada a extremo pode se tornar artificial. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Não é de tudo errado, talvez, mas temos que tomar muito cuidado. O que temos que ver é que nós temos que olhar para esse texto e ver a nossa fragilidade, ver a nossa falibilidade, ver o quanto somos falhos, o quanto somos fracos, o quanto necessitamos verdadeiramente do Senhor para a nossa sobrevivência, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. O verso 5 tem um momento em que fala sobre perecer o apetite. Aqui tudo indica que aponta para a questão sexual. Isso porque quando você olha para o texto, uma tradução ao pé da letra seria cessar o efeito das alcaparras. E as alcaparras eram consideradas afrodisíacas naquela região. Por isso que ele está falando, olha, vai cessar esse efeito. Você vai perder até o prazer sexual, vai perder o prazer em sua vida íntima. Então, temos que tomar cuidado porque a dor e a morte estão sempre presentes. Sempre. Jamais vamos escapar disso. Mas aí Salomão, então, vai passar agora a mostrar o nosso alvo principal. E ele começa logo no primeiro versículo do capítulo 12 a mostrar isso. Lembra-te-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, ou em outras traduções, o dia mau, antes que se aproxime os anos em que você dirá, não tenho neles satisfação, ou não tenho neles contentamento. Quando se negligencia Deus, caminhas para um final de vida de tristeza. Salomão aqui não está dizendo que a velhice é uma tristeza, mas pode ser que sem Deus não se tenha contentamento. Deus é a nossa satisfação, Deus é a nossa satisfação máxima. Muitas vezes vemos pessoas tristes exatamente porque não tem Deus. Em Deus temos plena satisfação. Meu amado, minha amada, se você não tem sentido plena satisfação em Deus, alguma coisa está errada. E aí Salomão vai caminhar para o final, ele vai começar a caminhar para o final, onde ele vai apontar para o fato que não devemos esquecer o juízo de Deus. Não podemos esquecer o juízo de Deus. E
Tudo começa no julgamento de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Veja o verso de número 9 do capítulo 11. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Tudo começa no julgamento. Tudo começa na forma como Deus está olhando a nossa vida. E tudo termina da mesma forma. Tudo vai terminar do mesmo jeito. Deus continuará julgando. Deus julga cada ato nosso, cada passo nosso. Ele está olhando a sua vida, a minha vida. Aí no verso 14, o último verso, ele vai dizer: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Não podemos negligenciar essas palavras. Deus vê todas as coisas e Ele conhece cada passo que damos. Ele conhece cada passo das nossas vidas. Ele conhece o meu proceder, o seu proceder. Ele conhece a nossa atitude diante dele mesmo. Por isso precisamos ter convicção de que estamos realmente aprendendo cada vez mais com ele. Pense nisso. Deus complete estas palavras no seu coração e que você aprende mais e mais. E o que nós podemos aplicar de tudo isso? Quais são as aplicações que podemos fazer desse estudo? Eu quero, nesse momento, fazer aplicações não apenas do estudo final, mas de todo o livro. De todo o livro. Claro que não dá para fazer todas as aplicações. Tem alguns capítulos que as aplicações são tantas que nós não teríamos nem condições de trabalhar nesse estudo agora. Mas eu quero começar pensando no todo, tomando como base o nosso título principal, Deus, a nossa grande prioridade, esse último estudo e tudo aquilo que o livro nos apresenta. Então, a primeira coisa, a vaidade da vida é perigosa. Precisamos vigiar essa vaidade, precisamos sempre ponderar, por mais que não haja pecado muitas vezes, mas essa vaidade é perigosa. Tudo é perigoso na vaidade da vida. Por quê? Porque pode nos afastar de Deus. A vaidade pode nos afastar de Deus. Então temos que ter essa consciência. A vaidade pode nos afastar mais e mais do Criador. Então devemos buscá-la. A segunda coisa é buscar sempre nos conformar com a soberana vontade de Deus. Quando ele fala em capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol, ele aponta para a soberana vontade de Deus. Deus é soberano e ele dirige tudo de acordo com a sua vontade. Toda a história está debaixo dos seus pés. A terceira coisa que eu aprendo é que eu preciso saber viver bem esta vida. Ter uma família equilibrada, buscar viver com prazer dentro da minha família, ter realmente condições de ter uma família dentro dos propósitos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não de acordo com a minha própria vontade, não de acordo com o meu próprio querer. Isso é fundamental. O crescimento nosso nessa vida é através de um relacionamento familiar saudável. Quarta coisa que eu aprendo é que eu preciso viver dentro da vontade de Deus sempre, o tempo todo, desde a minha mais tenra idade. Buscar a vontade de Deus não quer dizer que seja apenas para os mais velhos, para os mais idosos. Não, desde o mais jovem até o mais velho precisa buscar a vontade de Deus. Devemos buscar viver dentro da vontade de Deus, desde a mais tenra idade. E por fim temos que lembrar que todas as nossas ações serão julgadas por Deus. Todas. Todas elas estarão diante de nós naquele dia que estaremos diante do Senhor, do seu trono. Não há uma coisa sequer que escapa dos olhos de Deus. Não há uma coisa que sequer que escapa da soberana vontade de Deus, da onisciência de Deus, que escapa da sua visão magnífica. Então, devemos descansar nisso aí. Bem, esses foram os nossos estudos. Eu espero que você tenha aprendido e vamos tentar aplicar nas nossas vidas. Outros estudos virão. Estamos preparando agora uma série de estudos sobre Deus, no seminário chamada Doutrina de Deus. É uma matéria que nos remete muito à presença do Senhor e que nos faz pensar naquilo que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas vidas, para o desenvolvimento do nosso ser. Conhecer a Deus é fundamental. A Bíblia nos conclama a conhecer a Deus.
A palavra de Deus nos chama a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que essa seja a realidade das nossas vidas. Que nós possamos realmente buscar cada dia conhecer esse Deus magnífico. Até a próxima. Que Deus a todos abençoe. Amém.